Meus irmãos, todos nós já experimentamos situações que nos levaram ao desespero, sim ou não? Ou quase a ele, né? Situações em que nós não conseguíamos ver saída. E nessas circunstâncias, normalmente a gente procura por respostas. Porque resposta é um alívio ao nosso coração. Nessa circunstância, a nossa mente tenta equilibrar o desequilíbrio que aquela situação nos causou. A nossa mente tenta encontrar um propósito para aquilo. Ah, para que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Né? A nossa mente tenta encontrar um objetivo, uma lição. Porque encontrar um propósito, um alvo final para aquilo, para aquele desespero que a gente está vivendo, nos ajuda a suportar melhor o momento. Sim ou não? Não é? Pois é. No entanto, hoje a gente não vai falar sobre o nosso objetivo final em momentos difíceis. A gente vai falar sobre outra coisa. A gente vai contemplar. O convite hoje é para a gente contemplar como Deus faz para nos ajudar a sair dessa circunstância. A gente vai entender como é que Deus age para nos tirar dessa circunstância de desespero. O convite hoje é para contemplar a forma que Deus utiliza para nos tirar dessa circunstância. Porque quando a gente aprende qual é a forma que Deus age na nossa vida, a gente conhece um pouco mais de Deus. E quando a gente conhece um pouco mais de Deus, a gente se sente mais forte. Sim ou não? Amém ou não amém? Então, olhe para o outro irmão que está do seu lado e pergunte: você quer conhecer um pouco mais de Deus? Amém. Hoje é o dia. Amém? Então, eu quero pedir a você que você está com o celular aí na sua bolsa. Você vai baixar o volume do seu celular. Ô, glória, não é? Ou então você vai desligar. Você vai dizer para o seu irmão: não me atrapalhe não, viu? Que eu vou prestar atenção aqui. E hoje Deus vai falar comigo e me dar respostas. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, no capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou diz amém? Eu estou lendo na versão NVT. E diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, disse ela, meu marido o servia o Senhor. Morreu. E o Senhor sabe como ele temia a Deus. Agora vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que eu posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir? Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. E seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. E ela disse: traga-me mais vasilha. E um dos filhos respondeu: acabaram as vasilhas. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite, pague as suas dívidas. Você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Para quem não conhece, o profeta Eliseu foi um dos maiores profetas que tinham no Antigo Testamento. Ele foi o profeta conhecido como o profeta que carregou a unção dobrada do Espírito. Ele era discípulo de um outro grande profeta chamado Elias. E ele fez um pedido a Deus e a Elias. Ele disse que ele queria ser como Elias, só que com uma coisa a mais. Ele queria ter uma porção dobrada do Espírito. E Deus assim o fez. Eliseu representou Deus aqui na terra da melhor forma possível. Só que nessa história que a gente está lendo, talvez uma história muito conhecida por você e por mim, eu quero convidar você a olhar nos detalhes.
para que você consiga entender a forma que Deus pode estar agindo na sua vida para tirar você de uma situação difícil. Nessa história que a gente leu, que a gente está prestes a mergulhar, nós encontramos uma situação de desespero real. Sim ou não? E nela vários aspectos de uma vida desesperançosa e de fé abalada, que a gente pode inclusive até se projetar nela. Porque quantas vezes a gente não enfrentou o desespero e a nossa fé ficou abalada e a gente se encontrou como uma pessoa sem esperança, não é? A gente pode se projetar nessa história e a gente pode, inclusive, receber dessa história muita força e fé para sair desse marasmo que a gente se encontra. Ei, se você entrou aqui nessa porta e você está vivendo essa desesperança, esse marasmo, sabe? Essa depressão, essa falta de ânimo, essa visão turvada, parece que você está se afogando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu imagino que todos nós aqui podemos somente imaginar o nível de estresse e dificuldade que essa mulher deve ter passado ao ver 2 homens entrando na casa dela e dizendo que levaria os 2 filhos dela como pagamento de uma dívida. Você já imaginou isso? Quanto desespero? Você, uma mulher sozinha, viúva, aquela mulher sozinha, viúva, sem ter ninguém para defender ela, entra homens naquela casa e diz: eu vou levar os seus filhos como pagamento. Talvez nenhum de nós tenha experimentado essa circunstância, porque a gente não vive numa situação dessa, como Israel vivia. Israel tinha isso como lei. O pagamento das dívidas poderia ser feito com pessoas da família. A gente não vive isso. Mas eu, quando estava lendo essa história, eu me lembrei de uma situação muito parecida com o que Sirlene estava falando. E, para mim, muito parecida com o desespero dessa mulher. Eu vivi algo muito difícil. Eu encarei a morte face a face. Quando eu vi o meu primeiro filho, o meu único filho, João Gabriel, quase entrando nos braços da morte, quando ele foi internado na UTI aos 7 anos. Eu já experimentei uma situação desesperadora. Eu já quase perdi quem eu mais amava. E nesse momento de desespero, o nosso primeiro impulso é esperar um milagre sobrenatural, instantâneo, poderoso de Deus para tirar a gente do desespero, sim ou não? A gente vai olhando para os lados e dizendo assim: opa, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus que não faz nada? Cadê Deus, eu preciso da minha paz. Quando eu vi aquela circunstância dele nos braços de Nilmar, quase sem ar, quase morto, sendo colocado no UTI, onde a gente não poderia nem entrar, mas ele já estava sendo preparado com todos os tubos e fios que você imaginar, e várias enfermeiras em cima dele. Eu fiquei desesperada e eu comecei a olhar para os lados e eu não conseguia ver Deus. Eu imagino que aquela mulher também não conseguiu naquele momento. E a única coisa que eu consegui fazer naquele momento do desespero foi sair correndo para um lugar aberto, porque no meu inconsciente eu estava achando que Deus talvez não estivesse olhando para mim. Então eu deveria garantir que eu estaria num lugar onde Ele ia me ver muito bem. Eu corri para o meio da avenida. Eu fui para o meio da avenida e olhei para o céu e dei um grito: Deus! Por que o Senhor está fazendo isso comigo, com meu filho? Quando eu vejo essa mulher viúva, então eu consigo, no meio do desespero dela, me identificar com ela. Ela estava desesperada por uma resposta, uma solução milagrosa. Ela estava buscando a autoridade máxima naquele momento. E tudo que ela conseguiu buscar foi quem representava Deus naquela hora. Porque, diferente daquela mulher, eu e você temos o Espírito Santo. Diferente daquela mulher, eu e você podemos olhar para o céu e falar com Deus face a face. Mas aquela mulher, ela não tinha isso. Ela tinha que procurar o representante de Deus na terra. E esse homem era o profeta Eliseu. Ela, em seu desespero, faz o que toda mãe desesperada, que todo ser humano desesperado poderia fazer. Ela tenta, através dos argumentos, conseguir a atenção de Deus.
Perceba, ela estava tentando conseguir a atenção e o favor. Ela estava ali advogando a causa dela e dos filhos dela. Veja lá no versículo 1, volte no versículo 1, quando diz assim, ó, certo dia a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. E olha o que ela diz. Meu marido que o servia morreu. Olha ela apresentando a argumentação dela. E o Senhor sabe como ela temia o Senhor. Olha aí, para nossos advogados aqui de plantão, já tinha uma pretensa advogada ali no meio, né? Ela estava ali advogando a causa dela, ela disse, olha, o meu marido, ele trabalhava para o ministério. Olha, o meu marido, ele morreu. Mas o Senhor sabe, ele era um homem temente ao Senhor, a Deus. E agora veio um credor que ameaça levar meus dois filhos, como escravos. É isso que a gente faz, não é? Assim como ela, em meu desespero, lá naquele dia na UTI, eu tentei advogar o direito do meu filho ser protegido também. Eu disse a Deus naquela avenida, Deus, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Naquele momento, os meus pensamentos estavam dizendo assim, olha, ei, eu sou tua serva, eu sou tua amiga, eu sou tua profeta. E a tua palavra diz assim. Eu disse isso em voz alta, gritando loucamente. Eu disse, certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o teu plano aos teus servos, os profetas. Eu disse isso para Deus naquela avenida. É como se naquele momento, tanto para essa mulher, quanto eu posso ousar dizer para mim também, a gente pudesse cobrar uma providência imediata de Deus. E a gente pudesse dizer assim para ele, olha, a gente te serviu. Cadê o nosso pagamento? Não é assim? Não é assim que a gente faz quando a gente está desesperado? Não é assim que a gente faz quando a gente está numa situação difícil? Não é assim que as maiores confusões da nossa cabeça começam? No meio dos problemas, nessas situações, sempre existe uma voz que está pronta para nos dizer, está vendo? Está vendo? Ele não se importa. Deus não se importa. Está vendo? Olha, a voz continua dizendo na nossa cabeça, está vendo? Ele não está comigo. Está vendo? Ele não me ouve. Está vendo? Ele não me cuida. Está vendo? Mas como a gente é filho de Deus, começa a vir logo um desespero dentro de nós. E aí, em confronto com essa voz, o nosso coração se levanta e tenta nos convencer e diz assim, não, veja mesmo. Ele se importa sim, ele se importa. Ele vai nos fazer chegar no final. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Está lá, é para a glória dele, é isso mesmo. Já estava tudo escrito, estava tudo escrito, estava tudo escrito, estava tudo escrito. O fato é que enquanto a gente duela com essas duas vozes, as vozes que acusam e nos fazem tirar os olhos de Deus, e a voz que tenta nos levar para perto dele, que é o nosso coração em desespero, com medo de perder a única ajuda que é real. O fato é que enquanto a gente duela com essas duas vozes, a gente perde a atenção da voz principal, que é a voz do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, escute a voz do Espírito Santo. Escute a voz do Espírito Santo. Porque é a voz do Espírito Santo no meio dessa confusão, que quer nos conduzir a conhecer mais a Deus nessa circunstância. Não pense que o produto final é o que interessa somente. Porque interessa para Deus que você entenda como Ele tira você desse processo. Sim, porque Deus é melhor experimentado em circunstâncias de desespero, meu irmão, minha irmã. Eu vou repetir para você, Deus é melhor experimentado em situações de desespero. Mas a gente fica tão agitado que a gente deixa passar a oportunidade de conhecer mais Deus, a forma que Ele quer agir conosco.
Se a gente simplesmente entendesse que a gente, conhecendo mais Deus, a gente tem mais confiança e a gente consegue enfrentar isso sem tanto desespero, seria tão mais fácil. Veja o caso do profeta Jonas. Quem lembra do profeta Jonas? Levanta a mão. Ele recebeu a ordem de Deus e desobedeceu. Subiu em um barco com pescadores desconhecidos de uma outra nação e religião. E no meio do mar, Deus envia uma tempestade fortíssima. E os pescadores ficam desesperados. E Jonas estava tranquilo e calmo. E disse, me joguem no mar que tudo se resolve. Me joguem no mar, que tudo acaba. Ele conhecia como Deus operava na vida dele. Jonas sabia como Deus operava na vida dele. No meu caso, eu devo confessar que naquele momento, eu não consegui experimentar Deus 100%. 100% do meu coração não estava ali, eu não consegui ter paz para ouvir 100% do que ele estava querendo me mostrar, do que ele estava, para onde ele estava querendo me conduzir. Mas não foi o caso daquela viúva. Glória a Deus, ela conseguiu. Ela foi 100% guiada pela voz que queria levar ela a um lugar mais fundo de conhecimento com Deus. E a minha pergunta para você é, você quer conhecer Deus num lugar mais profundo? Sim ou não? Amém ou não amém? Está fraco? Amém ou não amém? Amém. Amém. E esse é o convite de hoje para mim e para você. Aprofundar em conhecer mais a Deus, entendendo como Ele opera. O tema da nossa mensagem hoje é vasilhas vazias. Repita aí comigo, vasilhas vazias. Oh, glória! Para isso, para a gente conhecer um pouquinho mais de como Deus opera, e quem sabe essa não é a resposta que você precisa para essa noite. A gente vai começar a analisar um pouquinho do comportamento dos personagens. A gente vai começar com Eliseu. A gente vai começar a analisar como Eliseu se comportou. E entender que através das atitudes do profeta, através das atitudes do profeta, o que Deus faz e o que Deus não faz nessas circunstâncias. Amém? Então, naquele momento com a viúva, a gente acabou de ler. Eu quero ressaltar uma coisa que Eliseu não fez. Algumas coisas que Eliseu não fez. Eliseu, ao encontrar com aquela mulher, ele não falou à mulher, eu sei o que você está passando. Eu já tive em situações assim, já vi tanta coisa ruim que você nem sabe. Deixa eu te contar aqui. Uma vez, sabe, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eliseu, ele não entrou em competição de miséria. Quantos de vocês conhecem pessoas que quando lhe vem uma situação ruim, vai fazer competição de miséria? Levanta a mão aí. Aí você está com o braço quebrado e a pessoa diz, menina, eu estou com uma dor tão grande também, ó, aqui, fui socorrida, fui não sei o quê, que você começa a olhar e dizer assim, ué, meu Deus, eu acho que tá bom a minha miséria mesmo, tá bom, pode deixar, aleluia, amei a minha miséria. Não é? Eliseu não fez isso. Eliseu não fez uma competição de miséria, porque Deus não faz isso conosco. Eliseu também não negou atender essa mulher. Ele não negou atender ela dizendo, ei, você sabe quem eu sou? Eu sou aquele profeta que salvou 2 reis. Eu sou aquele profeta que recebeu um som dobrada. Por que eu tenho que falar com você? Não. Eliseu não fez isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele escuta sem acepção de pessoas. Eliseu, ele não evitou aquela mulher. Quantos de vocês, quantos de nós, precisando de ajuda, passamos por alguém e a gente claramente percebeu que aquela pessoa evitou o nosso olhar? Levanta só a mãozinha aí, só para a gente se consolar. Olha, levanta aí, gente. Agora, continua com a tua mão levantada. Quantas vezes você desviou o olhar de pessoas que precisavam, pode baixar. Que a gente não quer se entregar agora não, né? Dessas coisas só Deus sabe. Pois é, mas Eliseu, ele não desviou o olhar dessa mulher. Ele não evitou essa mulher. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, em situação de desespero, Ele não evita você. Eliseu, ele não passou na cara daquela mulher, dizendo assim, como foi que teu marido adquiriu essa dívida, hein? Diz aí, por favor. Como é que um profeta
ou um discípulo de profeta adquiriu essa dívida? Eliseu não fez esse questionamento. Mas esse questionamento é um questionamento muito comum em pessoas que vão se ajudar. Deus não faz esse tipo de questionamento. Ah, ele não fez. Ele não fez. Ele não envergonhou ela. Eliseu não envergonhou aquela mulher, dizendo, peraí, rapidinho, está me pedindo ajuda? Peraí, chama aí, por favor, a congregação inteira aqui para a gente contar a tua história. Olha, tá vendo, pessoal, essa mulher aqui, ó, coitado, o marido tá cheio de dívida, devendo aí R$1 milhão, está aqui pedindo ajuda para a gente resolver. Caso contrário, vai se vender os filhos dela. Não, Eliseu não fez isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não faz assim. Eliseu não mandou ela sozinha buscar um emprego. Ah, está com dificuldade, querida? Vá buscar um emprego, vá. É o melhor que você faz. Não venha pedir ajuda aqui, não. Não, ele não fez isso. E ele não também teve a ideia mirabolante de esconder aquela mulher dos credores. Eles estão vindo aqui? Se preocupe não, tem um esconderijo secreto na minha casa. Um calabouço, você fica lá durante uma semana, eles vão embora. Não, ele também não propôs, porque Deus não se esconde. Eliseu não fez nada disso, porque essa não é a forma que Deus age na nossa vida, em momentos de desespero. A primeira coisa que Eliseu fez, e que representou muito bem ao nosso Deus, foi que ele ouviu essa mulher. A Bíblia diz que, se você prestar atenção e ver essa narrativa direitinho, você vai ver que essa mulher quase o tempo todo falou, representando muito bem a gente, né, meninas? Ela falou quase que 95% do tempo foi ela falando. E 5% foi Eliseu falando. Por quê? Porque Deus ouve quando a gente fala. Diga aí para o seu irmão que está do lado. Deus ouve quando a gente fala. Deus ouve você no momento do desespero, meu irmão. Deus ouve você no seu momento do desespero. Ah, como isso é encorajador, que Deus ouve as nossas orações no nosso desespero. Ele ouve e ouve com atenção. Veja que Eliseu em momento nenhum ficou interrompendo aquela viúva. Olha, peraí, não, deixa eu falar aqui, deixa eu dizer uma coisa. É importante isso daqui, mas contribui. Deixa eu falar isso. Ele não fez isso. Ele ouviu essa mulher. Por quê? Porque Deus nos ouve. Talvez você esteja aí na sua semana, na sua vida, lidando com isso, dizendo assim, Deus não me ouve, Deus não me ouve, Deus não está me ouvindo, ou o Senhor não me ouve. Nessa noite, Deus está dizendo para você, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Agora a pergunta é, você quer me ouvir também? Eliseu não somente ouviu aquela viúva, como ele também respondeu algo muito importante. Ele disse assim, o que é que eu posso fazer para ajudá-la? Com certeza, aquilo foi um choque. Com essa pergunta, Eliseu não pulou etapas, meus irmãos. Ele não simplesmente fez essa pergunta, disse como é que eu posso ajudá-la e já pulou para a solução do problema. E disse assim, peraí, como é que eu posso ajudá-la, mas já está aqui a solução. Ele não fez isso. Não, ele poderia fazer isso, sim ou não? Vocês acham que Eliseu tinha o fluir de Deus suficiente nele para resolver a situação daquela mulher, sim ou não? Sim, ele tinha. Ele tinha a porção dobrada do Espírito, mas ele não fez. Eu quero lembrar junto com vocês que Eliseu, mais uma vez, ele não era um profeta comum. Através da vida de Eliseu, Deus operou milagres gigantescos, mas também foi o mesmo Deus que operou milagres de alimentar as pessoas que estavam debaixo do ministério dele e que estavam passando fome. Eliseu tinha sim como naquele momento de repente entrar em comunicação com o Senhor e trazer depois dessa pergunta, o que é que você quer que eu te faça? E dar a solução. Mas ele não quis fazer isso, ele não fez. Vejam, essa viúva era uma pessoa que estava debaixo do ministério de Eliseu.
porque o marido dela era um dos profetas da escola de profetas dele. Então, sim, Deus poderia prover o pagamento da dívida, Deus poderia prover ali o óleo, Deus poderia prover as vasilhas, ou seja, Deus poderia prover ali através de Eliseu o sustento para aquela mulher sem que ela precisasse fazer absolutamente nada. Deus pode fazer isso por mim e por você. Agora a grande questão é por que Ele não está fazendo? A Bíblia diz que Deus é o Deus que traz à existência coisas que não existem. Mas na situação da viúva, Deus, através do profeta Eliseu, decidiu fazer uma outra coisa. Ele decidiu fazer uma pergunta. Uma segunda pergunta. Além dele ter perguntado o que eu posso fazer para ajudá-la, ele ainda perguntou assim: diga-me, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Eu quero que você olhe nos olhos do seu irmão agora. E diga assim: olha, meu irmão, o que é que você tem em casa? O que é? O que é que você tem em casa? Deus decidiu envolver essa viúva no processo. Deus plantou uma semente de mudança, de que ela poderia fazer parte desse processo. Então, ele, através dessa pergunta, diga-me o que você tem em casa, impulsionou a viúva a iniciar um processo de busca por recursos. Ele não chegou e disse assim: toma aqui, minha irmã, toma, está aqui pronto. Não, ele disse: como é que eu posso fazer para te ajudar? Agora, espera aí só um pouquinho, o que é que você tem em casa? Essa pergunta demanda um pensamento. Essa pergunta demanda, sabe, um autoquestionamento. Ela deve ter parado para pensar, ela deve ter levado um tempo para responder. Porque, afinal de contas, ela estava numa situação muito difícil de miséria, mas ela precisava fazer esse autoquestionamento, essa busca por recursos. Quando Deus lançou a pergunta, o que você tem em casa? Ela começou a fazer uma reflexão, certamente, uma varredura na mente dela para buscar o que é que ela tinha nas mãos. Deus impulsionou essa viúva, preste atenção nisso, porque são nesses conhecimentos que você recebe a chave da saída das suas situações. Deus impulsionou essa viúva a usar o que é chamado de imaginação teológica. Repita comigo: imaginação teológica. Imaginação teológica é a capacidade de enxergar além do que a circunstância lhe mostra. Porque só Deus pode fazer isso, meu irmão. É a capacidade de enxergar além do que a circunstância lhe mostra. Especialmente quando essa circunstância parece impossível. A imaginação teológica é a aplicação da fé para crer em coisas inconcebíveis. Somente porque Deus disse. Deus falou. Eu creio. Vai acontecer. Deus começou a estimular naquela mulher uma imaginação teológica dela começar a enxergar além. Porque quando ele pergunta o que é que você tem em casa, peraí, eu estou dizendo que eu estou na miséria. Peraí, eu estou dizendo que meus filhos vão ser levados. Porque eu não tenho nada. Como é que esse homem de Deus, ou seja, Deus na minha frente, está dizendo assim para mim: o que você tem em casa? Ele certamente estava estimulando a mente dela. Certamente estava estimulando a imaginação teológica, a fé dela. A Bíblia está repleta de exemplos de aplicação de imaginação teológica. Como, por exemplo, o desafio de Mordecai a Esther. Muitos estão vendo a novela aí, né? Tem um monte de ficção, há muita coisa aí que não está na Bíblia. Porém, tem algumas coisinhas que, graças a Deus, estão na Bíblia. E uma das coisas que Mordecai faz é dizer assim: ei, tá vendo aí, Esther? Está todo mundo sendo ameaçado de morte por Amã. Você precisa ir falar com o rei. E aí ela disse: mas se eu falar com o rei, há 30 dias ele não me chama. Qualquer um sabe que se entrar naquele salão do trono, sem ser chamado, é morte na certa. Ela crente que tinha resolvido o problema. E aí Mordecai estimula a imaginação teológica, diz assim: olha, se você não se levantar, certamente o socorro virá por outra forma.
Mas não pense que você vai escapar. Agora, quem sabe, não foi para um momento como esse que Deus te levantou. Deus começa a fomentar na mente de Esther a imaginação teológica do que ela poderia fazer. Deus estava com ela. Ela poderia enxergar ela entrando naquela sala do trono e aquele rei levantando o cetro de justiça e dizendo a ela: ei, você pode vir até mim e falar. E foi o que aconteceu. A Bíblia está repleta desses exemplos, como o confronto de Davi com Golias. Davi olha aquele homem gigantesco e diz: quem é esse homem que desafia o Deus Criador dos céus e da terra? E ele imaginou que ele poderia ir em nome de Deus e derrotar Golias. E o que é que aconteceu? Ele derrotou Golias. Os 3 amigos de Daniel, enfrentando a fornalha, creram que entrando no meio do fogo ardente, nada aconteceria com eles. Porque o 4º homem na fornalha estava com eles. Oh, aleluia! O 4º homem da fornalha está aqui conosco. Junto conosco nesse desafio e nesse desespero. Ei, está na hora de começar a imaginar teologicamente. Está na hora da gente começar a colocar a nossa fé em ação. Deus está convidando a mim e a você nessa noite para começar a ver além do que os seus olhos podem ver. Deus ajudou essa viúva a usar essa capacidade de imaginação teológica para imaginar além do que estava acontecendo ali. E ver uma nova história. E ver uma nova história em que ela fazia parte, em que estava junto com Deus, ela com Deus, construindo algo novo. Sabe qual foi a resposta da viúva? Você sabe porque você leu. Quando Deus pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ela responde: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Qualquer um de nós, meus irmãos, sairíamos com essa resposta também. Não condene ela antes de tudo. Porque qualquer um de nós sairíamos com essa resposta também. Talvez a gente até faria mais. A gente faria um comentário do tipo: ué, não está vendo que eu sou pobre? Não está vendo que eu não tenho nada? Que tipo de pergunta é essa que o Senhor me faz? Em situação difícil, nós só enxergamos o que nós não temos. Em situações difíceis, eu vou repetir. A gente só enxerga o que a gente não tem. A gente só enxerga que o nosso copo, ele não está quase cheio, ele está o quê? Quase vazio. Em situações difíceis, a gente não consegue enxergar além. Mesmo ouvindo essa resposta, mesmo ouvindo a resposta da viúva, o profeta Eliseu não se apressou em colocar palavras na boca dela. Em dar outras respostas, dizer: acorda, mulher, você tem alguma coisa assim dentro de casa que eu estou vendo. Não, ele ficou bem calado. Da mesma forma que nós estamos, quando nós estamos enfrentando dificuldade, Deus não nos dá a resposta que nós devemos encontrar. Existem respostas, meus irmãos, em situações difíceis, que não é Deus que tem que dar para você, é você que tem que buscar a resposta. É você que tem que buscar a resposta. Deus nos observa nas horas, nos dias, nos meses se passando e espera pacientemente pelo nosso esforço de encontrar a resposta. Por quê? Porque isso vai nos fazer crescer. Porque isso vai nos tirar daquela infantilidade da fé, daqueles traumas que a gente carrega dentro do nosso, da nossa vida espiritual. E Ele vai começar a nos fazer crescer. Quando Ele nos dá essa oportunidade de buscar as respostas e não entrega a resposta. Ele lhe dá a oportunidade de soltar aquelas amarras, que estavam impedindo você de viver algo maior e melhor.
Alguém pode dar um glória a Deus? Pois é. Quem sabe, quando o profeta Eliseu perguntou à mulher, o que você tem em casa? A viúva não levou algum tempo para responder. Quem sabe, a Bíblia não fala. Eu posso imaginar. E se ela levou um certo tempo para pensar, o que é que eu tenho em casa? Se Deus perguntar a você, você está aí clamando a Deus solução para o seu problema o tempo todo, está sendo uma pidona, como disse Sirlene. Está aqui quem é pidona. Está o tempo todo pedindo, resposta, me ajuda. A gente tem uma brincadeira lá em casa. E o João, quando pede ajuda, ele já olha para mim e diz, mas meu Deus do céu, essa é a palavra que tu mais usa desde pequeno. Ajuda. Ajuda. Quem sabe você não está assim o tempo todo, ajuda. E Deus está perguntando para você, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? E você ajuda, eu não estou conseguindo ver. E ele bem calmamente esperando. O que é que você tem em casa? E você ali, desesperado, já começando a ficar com raiva, ficando roxo de raiva, chora, se desespera, se joga no chão, fica com raiva, fala um monte de coisa contra Deus, contra as pessoas, se revolta, sai, vai ali na esquina, faz uma besteira, volta. E Deus está aqui parado, esperando e dizendo, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Quem sabe ela não levou algum tempo calada, pensando. E de repente, ela disse, opa, já que esse homem não vai falar mesmo, nem vai ajuda, ele está esperando uma resposta, eu vou dar essa resposta. Eu me lembrei. Quem sabe, ela disse, tem um pouquinho de óleo. Quem sabe, a gente não sabe para que era esse óleo. A Bíblia diz para que era esse óleo que ela tinha em casa? Não, mas aí eu comecei, veja mesmo, esse óleo poderia ser um pouco de óleo que ela tinha para fazer as suas últimas refeições. Afinal de contas, o povo de Israel usava muito óleo para preparar pão, não é? Quem sabe, não era o mesmo caso daquela viúva, que só tinha um pouquinho de azeite, o óleo e farinha para comer e depois morrer. Quem sabe, esse não era um pouquinho de óleo que tinha sobrado do embalsamento que ela fez do marido que morreu. E quem sabe esse óleo não estava sendo guardado por ela, já que sobrou, para dizer assim, isso daqui é para meus filhos me embalsamarem, porque certamente eu vou morrer daqui a pouco. Quem sabe esse óleo não era para isso. Mas sabe de uma coisa? O fato é o seguinte, que independente de quanto era pouco aquele óleo, e para o que ele era, significante ou não, ela entregou a Deus aquele pouco de óleo que ela tinha nas mãos. Sabe, ela lembrou, ela disse, ei, eu tenho um pouco de óleo em casa. Eu tenho, serve. É isso que eu tenho. Eu não tenho muito. Na verdade, para mim, eu não tenho nada. Porque é tão nada que ela nem falou o que tinha. O que eu tenho é tão insignificante. Mas está aqui, Deus. É insignificante, é pouco, mas é isso que eu tenho em casa. Então Eliseu, assim que ela deu a resposta, que Deus esperava que ela desse, aí Eliseu disse assim, então tome emprestada vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir? Depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta. Diga comigo, feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Eliseu não pediu óleo, meus irmãos, para multiplicar, pediu? Ele não disse, olha, você disse que tinha óleo, me dá aqui que eu vou fazer um milagre. Não. Olha o dedinho, faz assim comigo. Ó. Não. Ele não pediu óleo, não, viu? Ele não pediu um número limitado de vasilhas. Olha, faz o seguinte, vai em 10 vizinhas tuas, vai em 20 vizinhas tuas, vai em 100 vizinhas tuas e pede as vasilhas, pede emprestado para tu encher de óleo. Ele pediu com um número contado? Também não.
Sabe por quê? Porque Deus queria que aquela mulher agisse pela fé. Deus quer que você haja pela fé, meu irmão. Deus quer que você haja pela fé. Peraí, deixa eu chacoalhar você. Deus quer que você haja pela fé. Olhe para o seu irmão, olhe para ele e diga: Deus quer que você haja pela fé. Está na hora de começar a caminhar por fé e parar com esse marasmo. Deus te diz nessa noite, você que está desesperançado, você que está triste, você que anda assim, sabe, cabisbaixo, você que anda questionando a Deus e a si mesmo, Deus está perguntando para você nessa noite: o que você tem em casa? Entrega o que você tem nas mãos e ande pela fé. Eliseu propôs um plano para ela. E ela teve que tomar uma decisão se ela ia crer, enxergar como Deus enxerga ou não. Ela deveria decidir mergulhar e entender como Deus opera. Ou simplesmente ficar parada no marasmo da depressão e dizendo: eu sou tão pequena, eu sou tão fraca, eu não consigo, eu não tenho nada. Sim, porque às vezes a gente tem vontade de fazer isso, sim ou não? Quantas vezes a gente não quer nem levantar da cama? Eu tenho um negócio engraçado em mim, que é um dispositivo. Eu acho que foi Deus que colocou esse dispositivo em mim. Eu sou muito difícil ficar triste. Agora também, quando eu fico, pode sair da frente. Não demora muito, não. Mas eu fico triste assim de arrasar. Eu choro até meu olho ficar inchado. Toda a terra vai ver que eu estou triste. Mas eu tenho um dispositivo dentro de mim. Eu fico agoniada de ficar triste por um tempo. Não é doido isso? Porque quando a gente fica triste, tem algo que alimenta dentro de nós, não é? Ai, eu estou triste, a situação é muito difícil, é mesmo. Ai, eu tenho o direito de ficar triste. Ai, não estou criticando, mas normalmente acontece isso, né? O direito que a gente se dá de entrar no momento de tristeza. Eu não consigo, eu tenho um dispositivo que me dá uma agonia. Quando eu começo a ficar triste, eu fico chorando porque eu estou triste. E aí eu digo: eu tenho que me levantar, para. Tenho que me levantar, tenho que me levantar. Eu não consigo andar triste desse jeito, eu tenho que me levantar. Eu amo esse convite que Deus fez a essa mulher. Porque no meio daquela tristeza intensa que ela estava, Deus disse: aí, o que é que você tem? É pouquinho, mas o que é que você tem? Pois é, me dê e ande pela fé. Ligue o botão da fé, da alegria e da ação. Não fique parada nesse marasmo. Mas está doendo, mas ande. Mas está ruim, mas ande. Mas está muito difícil, mas ande. Eu não tenho nada, mas ande. Mas fizeram mal a mim, mas ande. Falaram de mim, mas ande. Me roubaram, mas ande. Oh, aleluia! Mas ande. Então aquela mulher, ela toma uma decisão. Ela toma uma decisão e ela diz assim: ok, eu vou andar. Chama os meninos dela e diz assim: vai, começa a pedir vasilha. Vai nas vizinhas, vai nos familiares, vai nos amigos, vai nos colegas, vai até nos inimigos. E pede vasilha emprestada. E aqui eu quero parar um pouquinho com você, para você pensar junto comigo nessa expressão que Eliseu diz para ela: tome vasilhas emprestadas. Vasilhas vazias. Repita comigo: vasilhas vazias. Ou você vai para o seu irmão para pedir dinheiro, ou você vai para o seu irmão para pedir comida, você vai para pedir oração, você vai para pedir ajuda, você vai pedir o carro emprestado, você vai para pedir muitas coisas, mas vasilha vazia. Vasilha vazia. Eu quero que você pare para pensar. E eu separei aqui 3 aspectos dessa vasilha vazia. O primeiro aspecto desse comando: vá tomar vasilhas vazias emprestadas, é que Deus faz essa mulher admitir a circunstância quebrada dela. Deus faz aquela mulher admitir que ela estava quebrada. Deus queria quebrar mais ainda o orgulho daquela mulher. Ei, talvez você ainda não saiu dessa
circunstância, porque Deus ainda quer que você quebre esse orgulho que você mantém dentro de você. Eu não quebro, eu sou mulher de profeta. Meu marido fez parte da escola de profetas de Eliseu, o homem da porção dobrada. Eu não posso estar nessa circunstância. Pode sim, vai pedir vasilha vazia no vizinho. E tem mais, não é só uma não, é muitas. Que a vergonha boa não é uma só, não, é de muito. Deus levou ela a pedir ajuda de amigos, de vizinhos, da comunidade em que ela estava inserida. Muitas vezes, Deus quer quebrar com o nosso orgulho e com esse suposto controle que a gente tem. Porque a gente sempre acha que tem um controle da situação, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Não, está muito difícil, mas eu dou conta. Pode deixar. O segundo aspecto desse comando, tome emprestadas vasilhas vazias. O segundo aspecto desse comando, que Deus estava transmitindo a ela, era: olha, tem bom ânimo, porque isso é temporário. Olha para o teu irmão que está aí do lado e diz assim: tem bom ânimo, porque isso é temporário. Tem bom ânimo, porque isso, olha, escuta, você que está lá no fundão, deixa eu dizer para você, é temporário. É só por um tempo. Ele disse: toma a vasilha emprestada. Quem toma emprestada vai devolver. Aleluia! Aleluia! É só por um tempo. O terceiro aspecto desse comando, aleluia, glórias a Deus. Pedir emprestada vasilhas vazias para serem cheios é muito significativo, meus irmãos. Porque se trata da forma que Deus opera em nós. Deus enche vasos vazios, mas é impossível Ele encher vasos cheios de si mesmo, cheios de orgulho, cheios de pecados, cheios de imoralidade, cheios de fofoca, cheios de palavra venenosa, cheio de desculpa, cheio de falta de sinceridade consigo mesmo e com os outros. Deus só enche vasos vazios. Aleluia! Então, se você está se sentindo vazio, se você está se sentindo, sabe, meio quebrado, Deus, eu não tenho nada, glória a Deus, porque é você que Deus vai encher nessa noite. Aleluia! A viúva então entrou em casa e ela trancou a porta com os seus filhos e começou a encher, é o Senhor Deus. E começou a encher as vasilhas vazias com o óleo que não parava de jorrar e de se multiplicar. O óleo tinha que ser derramado, mas não era por Eliseu, era por essa viúva. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a fé dessa mulher precisava ser agigantada. Você talvez não esteja vendo Deus derramar o óleo sobre essas vasilhas aí. Porque Deus quer que você seja um agente nesse processo. Ele quer que você pegue as suas mãos e derrame o óleo sobre as vasilhas vazias também. O óleo tinha que ser derramado por ela e pelos seus filhos, para que a fé deles aumentasse. Muitas vezes a gente espera que o milagre seja algo externo a nós, meu irmão. Não é? Sim ou não? Vocês estão comigo, amém ou não amém? Amém. Às vezes a gente fica, aliás, a maioria das vezes, a gente gostaria que o milagre viesse de fora. Sem nenhuma dor, sem nenhum custo, sem nenhum trabalho, sem nenhum suor derramado. Oh, que maravilha que é isso, não é? Não é não. Não é. Deus quer que a gente faça parte desse milagre. Porque quando eu e você fazemos parte do milagre, a gente conhece mais o Deus que opera em nós.
Eliseu não tocou no óleo e ele também não entrou dentro da casa, porque era algo que deveria acontecer entre ela, os filhos dela e Deus somente. Não poderia ter a presença de ninguém mais. Não poderia ter o burburinho do povo querendo testemunhar e ver quão grande milagre estava sendo feito. Era algo entre ela, os filhos e Deus. Deus quer fazer algo com você no secreto. Quando uma peça de teatro, meus irmãos, ela está acontecendo. Quantos já foram assistir uma peça de teatro? Levanta as mãos. Quando uma peça de teatro está acontecendo, ela tem várias cenas, vários atos, não é? E para acontecer a mudança de ato, você deve lembrar que as cortinas são fechadas. E quando essas cortinas elas são fechadas, as coisas dentro do palco são mudadas de lugar por uma pessoa com uma função especial chamada stage hands. Essa pessoa, esse stage hands, ele rapidamente prepara um novo cenário. Um cenário totalmente diferente, que vai impressionar aqueles que estão sentados e assistindo o espetáculo quando as cortinas se abrirem novamente. Quem pegou, diz amém. Você pegou, meu irmão? Quando Deus propõe àquela viúva de fechar as portas, ele estava dizendo a ela, olha, eu vou ser o seu stage hands, eu vou trocar o cenário da sua vida, e quando essa porta abrir, todos vão contemplar o novo de Deus na sua vida. Aleluia! Deus estava dizendo a ela, quando você entrar e trancar a porta, o cenário da tua vida vai mudar. Tudo vai se fazer novo, tudo vai ser novo. As pessoas que assistiram a tua vida vão olhar e vão dizer, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E alguém vai gritar no meio da multidão, foi Deus que mudou, foi Deus que mudou a vida dela. Quando Deus te convida a fechar a tua porta e contemplar o milagre dele, quando essas portas se abrirem, tudo se fará novo. Tudo dentro de você se tornará uma pessoa totalmente diferente. O mundo já não será o mesmo para você. Você vai olhar para as circunstâncias de uma forma mais confiante. Você não vai estar do jeito que você estava antes. Sabe por quê? Porque quem estava com você dentro daquele secreto com portas fechadas vai estar com você para todo sempre do lado de fora dessas portas. Com essas duas perguntas, então, aleluia. O que eu posso fazer para ajudá-la? E o que você tem em casa? Deus ajudou uma pobre viúva, desesperançada, destruída pela circunstância, no meio de um luto terrível, enfrentando, sabe, aqueles trogloditas querendo levar os filhos dela como escravos. Vendo a vida dela se esvair com essas duas únicas perguntas, Deus alargou e agigantou a visão dessa mulher. Mas não só dessa mulher, mas também dos filhos dela. Porque quando Deus faz algo na nossa vida, não é só para nós. Porque Deus é um Deus geracional. Ele quis atingir a família, a geração que viria depois. Olhe para o seu irmão e diga, Deus é um Deus de gerações. O que Ele vai fazer por você, Ele vai fazer pela sua geração. Com essas duas perguntas, Deus levou essa mulher e esses filhos a serem participantes de um milagre. Com essas duas perguntas, Deus capacitou essa mulher a acreditar nos filhos. Porque muitas vezes a gente quer tomar o boi pelo chifre sozinho. E Deus está dizendo, é um negócio de família. A família precisa se levantar. A família precisa viver essa fé. A família precisa dizer, está aqui o que eu tenho. E eu vou andar em fé em direção ao Senhor. É a família. Não é só você não. Seus filhos estão inclusos nisso.
duas perguntas, Deus transformou o título que aquela mulher tinha. Ela era somente a mulher de um profeta de Deus. E ela se tornou um agente de milagres de Deus. Deus transformou a história daquela mulher. Ninguém mais ia olhar para aquela mulher e dizer assim: olha, ela é aquela que ouviu falar das histórias. Não, ela era aquela que Deus escolheu para viver junto com os seus filhos. Você é agente de milagres. Diga para o seu irmão que está do lado: você é agente de milagres. Não importa qual milagre, não tem que ser um milagre abrindo o mar, tem que ser um milagre dito por Deus. Diga: eu sou agente de milagres. Oh, aleluia! Nilmar, você é um agente de milagres. Deus vê você como agente de milagres. Aleluia! Com essas duas perguntas, Deus mudou a forma de pensar daquela mulher. Deus tirou aquela mulher de uma espectadora para ser um agente nesse processo de transformação. Com essas duas perguntas, essa mulher aprendeu a compartilhar os seus problemas e vitórias com a comunidade em que ela estava inserida, sendo um exemplo verdadeiro e real. Você é um exemplo verdadeiro no meio da comunidade onde você está. As pessoas olham para você e eles não esperam menos do que a ver a luz de Jesus. A Bíblia diz que toda a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Ei, você é filho de Deus? Então diga: eu sou um agente de transformação. Hoje a pergunta que Deus faz para você é a mesma que ele fez para aquela viúva. O que é que eu posso fazer para ajudar você? E o que é que você tem em casa? Como você vai responder essa pergunta vai determinar a tua caminhada. Você pode chegar no céu triste, cabisbaixo, como um soldado que levou muitas pancadas, apresentando todas as tuas marcas e a tua dor para o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa: Ele vai te receber, porque foi para isso que Ele pagou o preço no Calvário. Mas você pode chegar no céu dizendo: eu combati o bom combate e eu guardei a minha fé. Está aqui, Senhor, porque foi tudo para a tua honra e tua glória. Eu não sei quantos de vocês nessa noite estavam precisando ouvir essa mensagem. Mas hoje à noite eu quero fazer uma oração por você. Você que está cansado, você que está derrubado, você que está em depressão, você que não consegue enxergar além, você que não consegue enxergar nem o pouco de óleo que tem dentro da sua casa. Deus quer derramar óleo sobre a sua vasilha vazia nessa noite.